Dar início aqui à entrevista coletiva com o técnico Leandro Samaroni e vamos direto às perguntas. Samaroni, boa tarde ainda, né? Portão Nova Marcelo, Portão Nova 15. Samaroni, qual é o sentimento que fica da participação do 15 na Copa Paulista 2024? Marcelo, boa tarde. Sentimento para nós que estamos no futebol, né? Muito tempo, em algumas derrotas que dói. Essa vai doer um pouquinho, até mesmo por expectativa gerada, né? De trabalho bem desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? E perdemos um jogo que nós sabíamos de um adversário difícil, nós teríamos alguns problemas, mas dentro da proposta está os atletas estão de parabéns, sabe? Estão de parabéns pelo trabalho que desenvolveram, e a vida segue. Nós temos que levantar a cabeça, digerir algumas coisas e poder caminhar em frente. O futebol, ele te dá vitórias e derrotas, e em alguns momentos o futebol dói um pouquinho. Pessoal, boa tarde, Henrique do Escanteio SP. O 15 entrou na Copa Paulista também com um time muito jovem, teve vários jogadores em formação. Na sua visão, o que essa Copa Paulista agregou para esses jogadores, como o Serginho, que foi titular, e também para alguns que foram no banco, entrando ao longo do campeonato? Boa tarde. Agregou e muito para eles, e agregou demais para o clube 15 de Piracicaba. O 15 tem jogadores em formação, né, que em alguns momentos deram resposta muito boa, oscilam por ser jovens, né, e isso faz parte, né, e nós, como mais madura, precisamos entender, e eu entendo perfeitamente o quanto o 15 de Piracicaba ganhou com esses meninos na Copa Paulista. O quanto esses meninos vão ainda desenvolver muito para dar orgulho ainda ao torcedor quinzista. Isso me deixa cheio de orgulho em relação principalmente aos meninos de 2004, 2003. Nós temos o Sérgio, que teve uma sequência muito boa dentro da Copa Paulista. Isso para ele foi muito bom, né? Ele conseguiu desenvolver muita coisa. O Gabriel, o Luiz, o Antony, o Eric, todos tiveram oportunidades. E é assim, a carreira ela começa assim, algumas vezes as dificuldades nessas situações que a gente fala que o futebol dói um pouco, dói para a gente aprender também com algumas coisas. Samaroni, quanto a equipe sentiu perder praticamente todo o sistema defensivo, só ficando o Kellyton, e praticamente no primeiro tempo? Marcelo, realmente são coisas assim que, né, eu talvez aconteceu raras as vezes você perder os seus dois zagueiros e mais o goleiro, deixar numa situação, ainda mais numa situação que nós estávamos bem no jogo, começamos com uma intensidade boa, com o que nós propusemos para fazer dentro dos 20, 25 minutos de jogo, né, que era marcar um gol, e de repente vem uma bola parada, o Coutinho e o Gilberto se chocam, fica numa situação difícil para nós, né, e ainda a gente perde o Júnior. Então assim, dificuldades que o futebol te coloca, né, e que de repente em questões de minutos você precisa resolver, né? Infelizmente aconteceu isso nesse jogo, num jogo decisivo, onde se tornou, não que o Luiz, o próprio Luiz Azevedo, eles não têm a confiança até mesmo da gente por ter já jogado, né? O Luiz, inclusive, Luiz Azevedo jogou em São Paulo contra a Portuguesa, mas dentro do que nós tínhamos planejado, foi situações desagradáveis para nós durante o primeiro tempo. Samaroni, a imprensa comenta todos os jogadores, o sub-20, toda essa garotada que chegou aqui para a equipe titular do 15.
E o que representou a Copa Paulista para o Leandro Samarone como a primeira experiência no técnico profissional do 15? Para mim, primeiro eu já falo sempre para vocês, um orgulho enorme de... todos sabem, conhecem que eu tive a base no 15 de Piracicaba por 6 anos, tive a possibilidade de jogar com grandes jogadores no final dos anos 80, começo dos anos 90, de equipes, esquadrão muito importante. Tive inúmeras vezes torcendo na arquibancada também, quando era menino, certo? Quando era menino ainda, 14 para 15 anos, e hoje um orgulho enorme de ter comandado, né, o meu time do coração nessa Copa Paulista que me acrescentou como profissional muita coisa boa, pode ter certeza. Acho que dentro das dificuldades e dentro das nossas virtudes há um crescimento do profissional também melhor. Obrigado, Samarone. Valeu, pessoal.